Você sabia que existe um erro silencioso que a maioria dos cristãos comete toda vez que entra em um culto? Um equívoco tão sutil que passa despercebido, mas que pode estar impedindo você de experimentar a verdadeira presença de Deus? Todos os domingos, milhões de cristãos cometem um erro diante de Deus, achando que estão o agradando, e quase ninguém percebe. Você está entre eles? A verdade é que muitos de nós entramos na casa de Deus com o coração dividido. Estamos fisicamente presentes, mas nossa mente vaga por 1000 lugares diferentes. Pensamos nas contas a pagar, nos problemas do trabalho, nas brigas familiares, no almoço que vem depois do culto. Cantamos os hinos, mas nossos lábios apenas repetem palavras vazias. Ouvimos a pregação, mas nossos ouvidos não captam a voz do Espírito Santo. Este não é um problema novo. Desde os tempos antigos, o povo de Deus luta com essa tentação de oferecer adoração superficial, adoração que não vem do coração. E Deus sempre deixou claro o que pensa sobre isso. Em Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 15, o Senhor confronta diretamente seu povo por essa hipocrisia religiosa. Ele diz assim: ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. Escutem a lei de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me adianta a multidão de sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de bois, cordeiros e bodes. Quando vocês vêm apresentar-se diante de mim, quem lhes pediu isso? Que pisassem os meus pátios. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Deus está dizendo que não quer rituais vazios. Ele não se impressiona com a quantidade de cultos que frequentamos ou com a beleza das nossas cerimônias. O que Ele deseja é um coração sincero, uma alma que verdadeiramente o busca. O profeta continua: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não posso suportá-las. Suas reuniões sagradas são iniquidade. Suas luas novas e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. Essas são palavras duras, não são? Mas elas revelam algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não quer nossa presença mecânica. Ele não se satisfaz com nossa obrigação religiosa. O que Ele anseia é por intimidade verdadeira, por conexão real, por corações que batem no mesmo ritmo que o dele. Pense comigo, quantas vezes você já entrou na igreja apenas cumprindo um dever? Quantas vezes você cantou aquele hino lindo, mas seu coração estava em outro lugar completamente? Quantas vezes você ouviu a mensagem do pastor, mas sua mente estava percorrendo a lista de afazeres da semana? Este erro não é apenas uma falha humana comum. É uma ofensa direta ao Deus que merece nossa total atenção, nossa completa devoção, nosso amor incontestável. Quando oferecemos a Deus apenas os restos da nossa atenção, estamos dizendo a Ele que outras coisas são mais importantes, mais urgentes, mais dignas do nosso foco. Jesus mesmo abordou essa questão quando falou com a mulher samaritana junto ao poço. Em João capítulo 4, versículo 23, ele declara: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Perceba que Jesus não está falando apenas sobre estar presente no templo. Ele está falando sobre a qualidade da nossa adoração. Adoração em espírito significa que vem do nosso interior mais profundo, do centro do nosso ser. Adoração em verdade significa que é genuína, autêntica, sem máscaras ou fingimento. O apóstolo Paulo também nos adverte sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um sacrifício vivo. Você já parou para pensar no que isso significa?
Não é apenas ir à igreja e sentar no banco, é entregar-se completamente, corpo, alma e espírito. É morrer para si mesmo e viver para Deus. É permitir que cada momento do culto transforme você de dentro para fora. Mas aqui está a questão central. Por que cometemos esse erro tão frequentemente? Por que é tão difícil manter nosso coração focado durante o culto? A resposta está na batalha espiritual que acontece no invisível. O inimigo sabe que quando estamos verdadeiramente conectados com Deus, somos poderosos. Então ele trabalha incansavelmente para nos distrair, para dividir nossa atenção, para roubar a potência do nosso encontro com o Criador. Vivemos em uma era de distrações constantes. Nossos celulares vibram a cada minuto. Nossas mentes estão programadas para pular de um pensamento para outro rapidamente. Treinamos nosso cérebro para a superficialidade, para a atenção fragmentada. Então, quando chegamos diante de Deus, esperamos conseguir mergulhar profundamente em sua presença. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você derrame, a água sempre escapa. Nossa atenção dividida é esse buraco que impede que sejamos cheios da presença divina durante o culto. E tem mais. Muitos de nós carregamos feridas não curadas, mágoas não resolvidas, pecados não confessados. Chegamos ao culto com essa bagagem pesada e ela funciona como uma barreira entre nós e Deus. Como podemos adorá-lo em espírito e verdade quando há paredes de amargura, ressentimento ou culpa nos separando dele? O salmista Davi compreendeu isso profundamente. No Salmo 51, depois de seu terrível pecado com Batseba, ele clama: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito." Davi sabia que não poderia estar na presença de Deus com um coração impuro. Ele precisava primeiro acertar as contas, limpar a casa interior, preparar o terreno do seu coração para receber a presença divina. Então, o que acontece quando persistimos nesse erro? Quando continuamos indo ao culto apenas de corpo presente, mas com o coração ausente? Gradualmente nossa fé se torna fria. Nossa paixão por Deus esfria. Os cultos se tornam enfadonhos, repetitivos, sem vida. E começamos a questionar: onde está o poder de Deus? Onde está a alegria da salvação? Onde está aquele fogo que um dia queimava dentro de mim? A tragédia é que não é Deus quem se afastou. Fomos nós que construímos essa distância, tijolo por tijolo, culto após culto de adoração superficial e atenção dividida. Se você se reconheceu nessa descrição, saiba que não está sozinho. A maioria dos cristãos enfrenta essa luta, mas há esperança. Há um caminho de volta para a adoração verdadeira, para o encontro genuíno com Deus. E é sobre isso que vamos falar nas próximas partes deste vídeo. Se este conteúdo está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos desvendar os mistérios da fé cristã e aprofundar nossa caminhada com Deus. A raiz desse erro que cometemos está mais profunda do que imaginamos. Não se trata apenas de distração ou falta de foco. Estamos lidando com um problema que afeta a própria essência da nossa relação com Deus. E para entendermos isso completamente, precisamos voltar ao princípio, ao modelo original de adoração que o Criador estabeleceu. Quando Deus criou o homem, Ele não o fez para rituais vazios ou cerimônias sem sentido. Ele criou Adão e Eva para comunhão íntima, para relacionamento verdadeiro. No Jardim do Éden, antes da queda, não havia templos, não havia liturgias elaboradas, não havia ordem de culto. Havia apenas a presença manifesta de Deus caminhando no jardim na viração do dia, conversando com suas criaturas face a face. Aquela era a adoração perfeita. Não era baseada em obrigação, mas em amor genuíno. Não era movida por medo ou dever religioso, mas por puro prazer na presença do Criador.
E é exatamente isso que Deus ainda busca hoje. Corações que o desejam não por obrigação, mas por amor verdadeiro. O problema começou quando o pecado entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, lemos algo perturbador. Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Você percebe o que aconteceu? Pela primeira vez, o homem se escondeu de Deus. Pela primeira vez, houve essa separação, essa distância. E desde então, a humanidade luta para retornar àquela intimidade perdida, aquela comunhão quebrada. Todos os sistemas religiosos que vieram depois foram tentativas de reconstruir essa ponte. Os sacrifícios, os rituais, as cerimônias, tudo isso era uma forma de se aproximar novamente de Deus. Mas havia um risco terrível, que essas práticas se tornassem um fim em si mesmas, em vez de serem um meio para o verdadeiro encontro com o divino. E foi exatamente isso que aconteceu repetidas vezes na história de Israel. O povo começava bem, com o coração voltado para Deus. Mas gradualmente, os rituais se tornavam mecânicos, a adoração se transformava em tradição vazia, e o relacionamento vivo dava lugar à religiosidade morta. O profeta Amós denunciou isso com palavras cortantes no capítulo 5, versículos 21 a 24. Odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto suas assembleias. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais, não terei prazer neles. Embora vocês me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, não escutarei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Essas palavras ecoam através dos séculos até chegarem aos nossos dias. Deus está dizendo claramente: não me tragam suas canções bonitas se seus corações estão distantes. Não me ofereçam suas ofertas se suas vidas não refletem minha justiça. Não venham às minhas assembleias se apenas cumprem um ritual social. O que Deus deseja vai muito além da nossa presença física no templo. Ele quer transformação genuína. Ele quer que saiamos dos cultos diferentes de como entramos. Ele quer que nossa adoração no domingo impacte nossa forma de viver na segunda-feira. Mas aqui está o desafio. Como podemos oferecer a Deus uma adoração que o agrade verdadeiramente? Como podemos entrar no culto com o coração preparado, com a mente focada, com o espírito aberto para receber dele? A resposta começa antes mesmo de chegarmos à igreja. A adoração verdadeira não começa quando o louvor inicia. Ela começa em casa, no momento em que acordamos e dedicamos nosso dia a Deus. Começa quando escolhemos passar tempo em oração antes de sair. Começa quando lemos a palavra e permitimos que ela molde nosso coração. O salmista nos dá uma pista preciosa no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Perceba a disposição do coração. Não é obrigação, é alegria. Não é peso, é antecipação. Há um desejo genuíno de estar na presença de Deus. Quando foi a última vez que você sentiu essa alegria ao saber que iria à igreja? Quando foi a última vez que seu coração se encheu de expectativa pelo encontro com Deus no culto? Se isso se perdeu, é hora de recuperar. É hora de pedir a Deus que renove em você o primeiro amor, aquela paixão inicial pela sua presença. Outro aspecto fundamental é a preparação da nossa mente. Vivemos bombardeados por informações, imagens, sons, notícias. Nossa mente está constantemente agitada, pulando de um assunto para outro. E então, no domingo, esperamos conseguir aquietar nossos pensamentos e nos concentrar em Deus? É necessário um esforço consciente. É preciso disciplina espiritual.
Talvez seja desligar o celular antes de entrar na igreja. Talvez seja chegar alguns minutos mais cedo para orar em silêncio. Talvez seja evitar conversas dispersas antes do culto começar. Cada um precisa descobrir o que funciona melhor para si, mas o princípio é o mesmo: preparar o terreno do coração para receber a semente da palavra. Jesus contou uma parábola poderosa sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Ele falou sobre diferentes tipos de solo que recebem a semente da palavra. Alguns corações são como o caminho endurecido, onde a semente nem penetra. Outros são como o solo rochoso, onde a semente brota, mas não cria raízes profundas. Há também o solo cheio de espinhos, onde a semente cresce, mas é sufocada pelas preocupações do mundo. Mas há um solo que é boa terra, preparada, pronta para receber. E esse solo produz fruto abundante, 30, 60, até 100 vezes mais. A pergunta que precisamos nos fazer é: que tipo de solo tem sido meu coração quando vou ao culto? Se você tem ido à igreja e saído exatamente igual, sem transformação, sem crescimento, sem encontro real com Deus, talvez o problema não seja a pregação, não seja o louvor, não seja a igreja. Talvez o problema seja o estado do seu coração. Talvez seja a hora de permitir que Deus are a terra dura, remova as pedras, arranque os espinhos. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Deus faz uma promessa maravilhosa: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esta é a transformação que precisamos. Não adianta tentarmos consertar nosso coração por conta própria. Não adianta nos esforçarmos para sentir algo que não sentimos. Precisamos clamar a Deus, pedir que Ele mesmo faça essa obra profunda em nós, que Ele nos dê um coração novo, sensível à sua voz, receptivo à sua presença. Mas há também uma dimensão comunitária nesse erro que cometemos. Muitos de nós vamos ao culto como espectadores, não como participantes. Sentamos, assistimos, observamos, mas o culto não é um show para ser assistido. É uma celebração para ser vivida. É um encontro coletivo com o Deus vivo. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre o culto cristão em 1 Coríntios, capítulo 14, ele enfatizou que tudo deveria ser feito para a edificação de todos. Cada membro tem algo a contribuir. Cada pessoa presente faz diferença no ambiente espiritual que se cria. Sua presença importa, seu louvor importa. Suas orações importam, sua atenção à palavra importa. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é um filho amado de Deus, convidado à sua mesa, chamado à sua presença. E quando entendemos isso, quando realmente compreendemos o privilégio que é estar na casa de Deus, adorando com outros crentes, ouvindo a palavra sendo proclamada, algo muda dentro de nós. O culto deixa de ser obrigação e se torna celebração. Deixa de ser rotina e se torna encontro transformador. Então a pergunta que fica é: você está disposto a mudar? Está disposto a abandonar a adoração superficial e mergulhar na adoração verdadeira? Está pronto para permitir que Deus transforme seu coração e renove sua paixão por Ele? Nas próximas partes, vamos explorar exatamente como fazer essa mudança prática, como preparar seu coração antes do culto e como manter o foco durante toda a celebração. Vamos descobrir juntos o segredo da adoração que agrada a Deus e transforma vidas. Agora que entendemos a profundidade desse erro e suas raízes espirituais, precisamos falar sobre algo extremamente prático. Como reverter essa situação? Como podemos transformar nossos cultos de experiências vazias em encontros poderosos com Deus? Como preparamos nosso coração para receber o que Ele quer nos dar? A primeira chave está na preparação intencional. Adoração verdadeira não acontece por acaso. Ela requer intencionalidade, propósito
decisão consciente. Pense em como você se prepara para eventos importantes na sua vida. Quando vai a uma entrevista de emprego, você se arruma com cuidado, organiza seus documentos, ensaia o que vai dizer. Quando recebe visitas especiais em casa, você limpa, arruma, prepara tudo com antecedência. Mas quando se trata de encontrar com o Rei dos Reis, o Criador do Universo, muitas vezes não dedicamos nem 5 minutos de preparação. Saímos correndo de casa, chegamos atrasados, entramos na igreja com a mente ainda presa nas preocupações do caminho. E então nos perguntamos por que não sentimos a presença de Deus. O rei Davi nos ensina algo precioso no Salmo 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Mãos limpas e coração puro. Essa é a condição para entrar na presença de Deus. Não se trata de perfeição moral, pois todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Trata-se de um coração arrependido, de uma vida que busca constantemente a santidade, de uma disposição para confessar e abandonar o pecado. Antes de ir ao culto, reserve um tempo para examinar seu coração diante de Deus. Há algum pecado não confessado? Há alguma mágoa guardada? Há algum ressentimento contra alguém? Há algum ídolo que você está servindo no lugar de Deus? Traga tudo isso à luz, confesse, peça perdão e experimente a libertação que vem do arrependimento genuíno. O apóstolo João nos garante em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa! Deus não apenas perdoa, Ele purifica. Ele não apenas remove a culpa, Ele limpa completamente. Outra prática fundamental é a meditação na palavra antes do culto. Quando você lê a Bíblia antes de ir à igreja, algo acontece no seu espírito. Você sintoniza sua mente com as coisas de Deus. Você abre seu coração para ouvir sua voz. Você cria um ambiente interior propício para o encontro espiritual. Não precisa ser uma leitura longa. Pode ser apenas um salmo, um capítulo dos evangelhos, alguns versículos que você medita com calma. O importante é permitir que a palavra penetre em você, que ela prepare o solo do seu coração para receber mais. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo nos exorta: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Quando a palavra habita ricamente em nós, nossa adoração ganha profundidade. Não cantamos apenas melodias bonitas, cantamos verdades eternas que penetram nossa alma. Não ouvimos apenas um sermão, ouvimos a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. A oração também é essencial nessa preparação. Ore no caminho para a igreja. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais, que sensibilize seu coração, que remova toda distração. Ore pela pessoa que vai pregar, pelos músicos, pelos líderes, por todos que estarão presentes. Ore para que aquele não seja apenas mais um culto, mas um momento de visitação divina. Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Essa intimidade secreta com Deus, antes do culto público, prepara você para uma experiência muito mais profunda. Quando você já conversou com Ele em particular, quando já derramou seu coração diante dele sozinho, você chega à igreja com uma receptividade espiritual diferente. Mas a preparação não é apenas espiritual, ela também é prática. Organize sua vida de forma que você não chegue atrasado e estressado. Durma bem no sábado à noite. Acorde cedo o suficiente para não sair correndo.
Vista-se com antecedência, evite brigas e discussões antes de sair de casa. Chegue à igreja com tempo suficiente para se acomodar, respirar, aquietar seu coração. Pode parecer simples, mas essas coisas práticas fazem diferença enorme. Quando você chega tranquilo, sua mente está mais disponível. Quando você não está preocupado com o atraso, pode se concentrar melhor. Quando você evita conflitos antes do culto, seu coração está mais aberto para receber de Deus. Agora, durante o culto, há práticas específicas que podem ajudar a manter seu foco e aprofundar sua experiência. A primeira é a participação ativa. Não seja um espectador passivo. Cante com todo o seu coração, mesmo que sua voz não seja afinada. Deus não está procurando talentos musicais. Ele está procurando corações sinceros. No Salmo 98, versículo 4, lemos: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, e rompam em júbilo, cantem e louvem. Há uma energia, uma paixão, uma alegria nessa adoração. Não é contida, não é tímida, não é envergonhada. É uma explosão de gratidão e amor ao Criador. Durante a pregação, mantenha sua Bíblia aberta. Acompanhe as passagens citadas. Anote os pontos que tocam seu coração. Faça perguntas mentalmente. Reflita sobre como aplicar aquelas verdades na sua vida. Não apenas ouça passivamente, processe ativamente o que está sendo ensinado. O povo de Bereia nos dá um exemplo maravilhoso em Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles não apenas aceitavam tudo que ouviam, eles conferiam, meditavam, examinavam. Essa postura ativa de engajamento com a palavra é o que transforma ouvintes em discípulos verdadeiros. Outra prática importante é lidar com as distrações quando elas aparecerem, e elas vão aparecer. Um pensamento sobre um problema no trabalho invade sua mente. Uma preocupação familiar surge do nada. Uma lista de tarefas começa a se formar na sua cabeça. O que fazer? Não lute contra esses pensamentos com força bruta. Isso só vai drenar sua energia. Em vez disso, reconheça gentilmente que sua mente vagou e traga-a de volta ao momento presente. Você pode fazer uma oração rápida e silenciosa. Senhor, ajuda-me a focar em Ti agora. E volte sua atenção para o que está acontecendo no culto. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo todo o pensamento. Isso é um trabalho espiritual ativo. Não é permitir que sua mente vague livremente, mas direcioná-la intencionalmente para Deus. É uma disciplina que se desenvolve com o tempo, mas que produz frutos incríveis. Além disso, aprenda a estar presente no momento. Não fique pensando no que você vai fazer depois do culto. Não fique ruminando sobre o que aconteceu durante a semana. Esteja aqui, agora, neste momento sagrado de encontro com Deus. Esta é a única coisa que importa neste instante. Jesus nos advertiu sobre a ansiedade pelo amanhã em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se há um lugar onde precisamos viver plenamente o presente, é na casa de Deus, durante a adoração. Esse é o momento de suspender todas as preocupações temporais e mergulhar na eternidade, de tocar o transcendente, de experimentar o sagrado. E quando o culto terminar, não saia correndo imediatamente. Reserve alguns minutos para agradecer a Deus pelo que você recebeu. Reflita sobre o que Ele falou ao seu coração. Peça que Ele ajude você a viver aquelas verdades na semana que vem.
faça um compromisso de aplicar o que aprendeu. Tiago nos alerta no capítulo 1, versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. A verdadeira adoração não termina quando o culto acaba. Ela continua na forma como vivemos nos dias seguintes. Ela se manifesta nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. O culto do domingo é a fonte que alimenta nossa vida cristã durante toda a semana. Chegamos ao final desta jornada de descoberta. Falamos sobre o erro silencioso que tantos cristãos cometem a cada culto. Exploramos suas raízes profundas e compartilhamos caminhos práticos para transformar nossa adoração. Agora, é hora de você decidir. Vai continuar como sempre foi ou vai permitir que Deus renove completamente sua experiência de culto? A verdade é simples, mas poderosa. Deus não quer rituais vazios. Ele quer você. Seu coração, sua atenção, sua devoção sincera. Quando você entende isso e começa a viver essa realidade, tudo muda. Os cultos deixam de ser obrigação e se tornam encontros transformadores com o Criador. Que a partir de hoje, cada vez que você entrar na casa de Deus, lembre-se, você está pisando em solo sagrado, entrando na presença do Altíssimo. Prepare seu coração, foque sua mente, abra seu espírito e experimente a adoração que verdadeiramente agrada a Deus e transforma vidas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários como você tem vivido sua experiência de adoração. Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, onde vamos continuar desvendando os mistérios profundos da fé cristã. Que Deus abençoe abundantemente sua vida.